Eu passei mais de 10 anos me preparando para ser mãe e realmente eu acredito que essa foi a melhor escolha da minha vida. O problema é que eu não sabia que iriam acontecer essa quantidade, essa avalanche de mudanças que só a maternidade foi capaz de proporcionar na minha vida. E por isso que hoje eu estou aqui reorganizando a minha jornada depois da maternidade. E eu te convido a fazer isso junto aqui comigo. No bate-papo de hoje, eu quero te convidar a gente a refletir um pouco sobre esse nosso universo da maternidade e como é que tantas mudanças chegaram na nossa vida e acabaram deixando tudo de perna para o ar. Oi, oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui produzindo conteúdo para você, para a gente conversar sobre essas mudanças que aconteceram depois da maternidade, mas do ponto de vista de olhar para as nossas necessidades como mulheres, como pessoas que já existiam depois de sermos mães, mas que, claro, a maternidade chegou, ela pode ser algo muito lindo, mas também algo que exige muito da gente. Nesse canal eu documento como é que eu estou reorganizando a minha vida depois de ter passado pela maternidade e estar aqui criando duas crianças, vivendo também ainda, complementando, né, os desafios da maternidade, vivendo ainda como imigrante aqui na Alemanha. Se você também está passando por alguma fase que você está achando desafiadora nesse seu processo de reorganização depois da maternidade, fica por aqui que esse canal é para você. Eu passei muitos anos me preparando para ser mãe e eu queria ser mãe, isso era uma certeza que eu tinha para mim. Eu projetei a minha filha desde os meus 25 anos, eu sabia que eu iria ser mãe de uma menina, já tinha nome, já tinha tudo, faltava o pai, mas é sobre isso, não é, gente? A gente vai dando tempo ao tempo e no momento apropriado, esse pai apareceu e ficou tudo certo. Eu tinha uma carreira consolidada no Brasil, trabalhava como pedagoga já há muitos anos, tinha feito um mestrado, tinha um trabalho que era considerado um bom trabalho, que pagava bem para isso também, era professora universitária. Então, tudo estava bem encaixado. Tinha comprado meu primeiro apartamento, já tinha um carro, ou seja, na cartilha da vida eu já estava ali dando check quase em todas as partes. Eu tinha o meu reconhecimento profissional, inclusive muitas pessoas achavam que o próximo passo para mim era fazer o doutorado e prestar um concurso para uma universidade pública para continuar trabalhando ainda como professora, seguindo a minha carreira acadêmica, enfim, conseguindo e colhendo todos os louros dessa profissão. Só que eu sou muito inquieta e na vida eu vivo criando outros planos, projetos, porque eu acredito que a vida é para ser vivida. E no momento que eu acho que não, tá me faltando alguma coisa, eu ainda não explorei todo esse meu potencial em uma determinada área, eu automaticamente vou buscando outras possibilidades. E eu comecei a me organizar, planejei fazer uma experiência de intercâmbio fora, de morar fora do Brasil, por um determinado tempo. Não achei que eu fosse dar entrada em um processo imigratório, mas o meu objetivo inicial era basicamente viver uma experiência internacional, poder aprender outros idiomas, conhecer outras culturas, outras comidas, porque eu gosto muito de conhecer a culinária de outros países, enfim, ter essa experiência. Só que nem tudo que a gente planeja a gente consegue realmente alcançar daquela maneira que a gente planejou. O planejamento existe, mas a vida ela é bastante dinâmica e ela vai trazendo outros tipos de resultados para a gente e a gente vai ali fazendo os ajustes, né, para caber o nosso desejo, o nosso objetivo final. Eu percebi que a minha profissão naquele momento não era algo que seria apropriado se um dia eu chegasse a concretizar o meu desejo de me tornar mãe. Eu vim aqui para a Alemanha e aqui na Alemanha o meu diploma de pedagogia foi reconhecido, o que foi um ponto super positivo. Eu já cheguei aqui trabalhando na minha área, eu não precisei
buscar primeiro uma mudança de trabalho para depois começar a trabalhar. Eu já cheguei trabalhando, então isso foi muito positivo, fui reconhecida como profissional, só que eu tive que trabalhar ali fazendo um trabalho de base de acordo com a minha profissão. Eu sou pedagoga e eu já estava na área universitária, como professora de universidade, e aqui na Alemanha não era possível fazer isso. Por quê? Porque eu estava aprendendo o idioma. E nesse momento em que a gente aprende o idioma, a gente percebe, né, no caso que eu percebi, que o idioma era muito mais complexo do que aquilo que eu estava imaginando. Olha, para você ver como eu sou uma iludida, como eu sou uma iludida, eu achei que em 3 anos eu ia conseguir fazer todos os movimentos que eu precisava para me adaptar aqui e, enfim, viver bem dentro do meu processo migratório. Lê do engano, senhoras e senhores, muito lê do engano. O que acontece é que eu já estou aqui há quase 8 anos e meu processo de imigração, digamos assim, foi completado em torno de 60%. Para você ter uma ideia, muitas pessoas que vêm para cá só conseguem se adaptar depois de mais ou menos 10 anos, 12 anos, é que as pessoas costumam dizer, agora sim, eu cheguei aqui na Alemanha. E aí, como eu comecei a trabalhar com o meu trabalho de base, na minha profissão, voltei a trabalhar com crianças em creches, eu percebi que eu não ia ter a possibilidade de ter aquela mobilidade profissional. E no meu trabalho, fazendo também uma relação direta com a minha situação imigratória, eu precisava cumprir alguns requisitos para continuar aqui. E um dos requisitos principais era que, para eu conseguir continuar aqui na Alemanha, dando sequência ao meu processo imigratório e tudo mais, eu era quase que obrigada, tá? Vou botar umas aspas aí, ninguém me disse que eu era obrigada, mas quando eu ia lá no departamento de estrangeiro, era tudo que eles queriam saber. Você está trabalhando com o tempo cheio? Você está trabalhando com até 40 horas semanais? E não era aceito no meu, antigamente, né, no meu, na autorização de residência, não era aceito que eu estivesse trabalhando menos de 25 horas. Só que, de fato, eu ganhava muito mais pontos para me manter aqui na Alemanha se eu estivesse trabalhando com o tempo cheio. Então, eu trabalhava quase 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, trabalhava durante o dia todo e, às vezes, a gente tinha reuniões de equipe durante a noite. O que é que eu observei? Não era compatível, esse trabalho não era compatível com o meu desejo pela maternidade. Foi aí que, com o tempo, eu fui desenhando qual era a possibilidade profissional que eu iria buscar aqui na Alemanha. Depois veio a questão da qualidade de vida. Quando eu estava no processo de imigração, mais na parte mais inicial, eu percebi que, trabalhando quase 40 horas por dia, tinha uma dinâmica ali que eu morava no trabalho e passava em casa. Essa era a realidade, porque eu convivia apenas com os meus colegas de trabalho, eu passava o dia inteiro no trabalho, então eu almoçava, muitas vezes tomava café e às vezes também jantava no trabalho. Fazendo tudo isso, se você está solteira, se você não tem filhos, você até consegue passar por esse processo aí durante essa fase mais dura da imigração. Mas depois que você se imagina tendo filhos, gerando uma família, você começa a entender que essa realidade vai ter que ser mudada. E com muito planejamento e muita reorganização, eu consegui iniciar o meu processo de transição de carreira. Comecei a projetar esse processo de transição de carreira antes de engravidar. E aí, quando eu já estava grávida, foi que eu entrei mais com mais afinco mesmo, com mais direcionamento. Eu sabia o que eu queria, eu sabia que seria necessário, que depois que eu retornasse da licença maternidade não seria possível que eu retornasse para o trabalho da maneira que era posta para mim, né? O trabalho que eu fazia antes trabalhando nas creches. Então, eu precisava encontrar uma outra posição no trabalho, ou eu precisava encontrar um trabalho novo.
E dentre encontrar outra posição e fazer um trabalho novo, eu decidi que eu iria colocar na mesa mesmo o meu desejo de mudar totalmente de profissão. Primeiro, porque eu não me sentia reconhecida dentro daquilo que eu estava fazendo. Eu estava trabalhando em creches, mas eu era como super qualificada para estar naquela posição. Por mais que eu estudasse o idioma, por mais que eu estivesse me aplicando para poder fazer a prova e ser aprovada nos testes de idioma, isso não era reconhecido pelo meu ambiente de trabalho. Então, o que acabava acontecendo? Eu ficava desmotivada, eu me sentia totalmente desvalorizada, não tinha qualquer ânimo, e muitas vezes eu comecei a ter dificuldade de levantar para ir no trabalho. A gente tem aquela sensação de que a gente está tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo, quando a gente passa pelo processo de se reorganizar para caber a maternidade, e depois que a nossa criança nasce, então isso duplica a necessidade de cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo, isso duplica. O que eu não levei em consideração dentro desse meu processo de reorganização, depois que eu me tornei mãe, é que ali havia escondido diversos desafios. Esse desafio do trabalho junto com a imigração, todo esse processo de imigração, foi algo ali que deu realmente um peso no meu momento em que eu estava gestando e depois quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, eu sinto profundamente que nasceu uma nova versão de mim, né? Uma versão que eu não tive tempo de conhecer, porque é tudo muito rápido. A minha filha nasceu e as demandas burocráticas do processo imigratório não pararam por isso. Eu tinha que continuar em contato com a empresa onde eu estava trabalhando antes, quando eu entrei na licença maternidade, e eu já fui descobrindo que eu não ia trabalhar no mesmo lugar que eu havia trabalhado antes, que eu tinha construído todos os meus vínculos de trabalho, e isso me preocupou um pouco mais. Eu não tive mais aquele tempo, aquela dedicação para continuar estudando o idioma. Olha, amigas, foi um caos total e realmente virou tudo de pernas para o ar. Mas foi aí que eu percebi uma coisa: quando a gente se torna mãe, a gente não está ganhando apenas o filho, a gente ganha também uma vida nova inteirinha para administrar. Para você ter uma noção, se você já assistiu algum outro vídeo meu, eu conto que eu tive uma filha e ganhei duas crianças, né? Eu tive uma filha e ganhei 2 crianças, porque a minha filha já tem um meio-irmão, ele tem 8 anos, e quando a minha filha nasceu, eu tive que aprender a ser madrasta. Tudo ao mesmo tempo, eu estava aprendendo a ser mãe e tive que aprender a ser madrasta também. Também fiz um vídeo aqui falando sobre esse tema, porque era algo que foi totalmente inovador dentro do meu processo, e eu achava que eu nunca imaginei que depois que a minha filha nascesse, que eu ia ter que lidar com todos esses tipos de situações. Hoje eu que administro não só a minha agenda, mas administro a agenda da minha casa, administro a agenda da minha família, no sentido de organizar a vida das crianças, porque mesmo eu sendo mãe oficial de uma criança, eu tenho mais uma criança para dar conta, e quando o meu enteado está em casa, claro que ele participa de todas as atividades igualmente. Então, tudo que eu faço para um, eu tenho que fazer para o outro, e assim vice-versa, né? E quanto a isso, não tem problema nenhum. O problema mesmo é que eu tive que aprender a administrar tudo isso do zero, sem experiência, sem um treinamento. Ser mãe sem treinamento, a gente não tem treinamento para ser mãe. E isso é verdade. Sem treinamento, sem orientação, só com a cara e a coragem e compartilhando as experiências.
de vocês também, que muitas de vocês produzem conteúdo aqui na internet, e eu fico assim extremamente encantada com a força de todas as mães que eu vejo produzindo conteúdo aqui na internet. Eu administro compromissos do meu relacionamento, são compromissos de saúde, tenho compromissos da minha carreira, e tudo isso ao mesmo tempo, gente. E o tempo não para a gente maternar. O tempo não diz, agora vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque a Ana se tornou mãe e agora a gente tem que fazer tudo com mais calma. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Durante muito tempo, eu percebo que eu só reagi às demandas, eu resolvia qualquer coisa de uma maneira muito automática, e de uns tempos para cá eu tenho percebido que eu deixei mais de ser reativa, mas ao mesmo tempo eu tenho adquirido uma lentidão para conseguir realizar todas as coisas. Eu deixo assim muitas lacunas abertas no meu dia, porque é assim, ó, eu começo fazendo uma coisa, né? A minha filha acorda, aí ela fala assim: eu quero tomar café. Aí eu vou lá, faço café da manhã dela. Aí eu estou fazendo café da manhã, ela corre aqui para a área de desenho e fala: olha o que eu desenhei. Aí me chama, vem ver, vem ver. Aí eu venho ver. Nesse minuto eu já perdi já o fio da meada que eu estava fazendo antes. Aí eu já vou preparar o meu café também. Daqui a pouco já começo a arrumar a bolsa dela. Tem que fazer a lancheira. Aí eu já olho para o chão, já vejo que tem o quê? Roupa para dobrar. Aí eu começo a dobrar roupa. E o café tá fazendo. O chá tá fazendo lá na chaleira. E a lancheira dela tá em cima da mesa. E vai ficando um monte de coisa aberta. Aí daqui a pouco eu tenho que subir, porque aqui em casa são 2 andares, né? Aí eu tenho que subir para poder pegar a roupa dela, que ela vai para creche. Aí eu separo a roupa. Vamos lá, vamos vestir a roupa. Aí ela começa, aí veste uma parte, daqui a pouco ela não veste a outra parte. Aí, você esqueceu, tem que vestir a outra parte. E assim o dia vai virando uma loucura, as coisas vão acontecendo. Aí eu tô aqui gravando para vocês, já tocaram ali no interfone, mas eu já decidi que eu não posso mais ficar abrindo tantas janelas de opções de coisas para fazer durante um único momento. E se eu decidir vir para cá hoje gravar conteúdo, eu vou gravar conteúdo só para vocês. Mas vocês ouviram aí, né, que tocou o interfone. Alguém tocou no interfone. Eu não estou esperando ninguém, não estou esperando correspondência. Às vezes o correio aqui da região, né? Ele já sabe mais ou menos quem são as pessoas que estão em casa. Então eles pegam e chamam naqueles andares dos prédios onde eles imaginam que já tem pessoas lá. Só que assim, eu percebo que a cada movimento extra que eu faço, eu estou abrindo uma janela. E depois eu tenho que voltar para abrir, para fechar todas essas janelas. E aí, lá se foi meu tempo, lá se foi a qualidade do meu dia, lá se foi a minha atenção. Eu já estou dispersa, já estou perdida, já começo a não saber exatamente sobre o que é que eu estava falando. Então, a verdade é que a gente tem, depois da maternidade, eu percebo que o nível de demanda e de sobrecarga e de informação, ele quadruplicou assim na minha vida. E o desafio real mesmo é fazer essas coisas se acalmarem primeiro para poder a gente conseguir se organizar. E por conta disso eu não tenho conseguido nem organizar sequer uma rotina aqui para o meu dia a dia. Eu não sei como é aí para você, se você também está passando por esse momento em que a sua jornada aí, depois da maternidade, virou assim de cabeça para baixo, está de pernas para o ar. Me conta como é que você está fazendo para dar conta das coisas que são essenciais dentro da sua vida após a maternidade, né? Na sua rotina. Eu aqui ainda não construí uma rotina em que eu estou satisfeita com ela, que eu estou me sentindo abraçada pela minha rotina, mas é o desafio que eu estou colocando para mim dia após dia, criar uma rotina que caiba na minha atual situação, onde eu me vejo aqui quase como administradora de uma grande empresa, porque, gente, administrar uma família não é só administrar uma família. Administrar uma família é você reger
uma empresa, um verdadeiro negócio onde você não é remunerada por isso, pois deveríamos ser remuneradas por isso, mas quem sabe, né, o mundo vai avançar ao ponto em que um dia nós, mães, seremos remuneradas por todo esse trabalho que toda essa entrega que a gente faz. É, e eu acho que a gente deveria ser remunerada mesmo, de verdade, de coração. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído com você de alguma maneira. Gente, fala comigo nos comentários. Poxa, um monte de gente assiste meus vídeos, mas ninguém comenta, ninguém fala o que é que tá achando. Eu adoraria poder conhecer um pouco mais da história, da vivência de vocês. Eu espero que a gente consiga juntas reorganizar a nossa vida após a maternidade, porque a maternidade não é o que define a gente. Na verdade, a maternidade foi só um acontecimento da nossa vida, um grande acontecimento, e agora a gente tem que organizar tudo, que não é fácil, não é, mas a gente está aqui para se colocar à prova e para fazer acontecer. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.